Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Que alegria estar aqui. Boa noite, Madalena. Tudo bem? Boa noite, Rian. Boa noite, Gleice. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus por mais essa semana que inicia. Boa noite, Usley. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe. E aí, como foi o final de semana de vocês? Espero que tenha sido maravilhoso e que essa semana seja uma semana extraordinária. Boa noite, mãe. Tô vendo que minha mãe aí entrou na live. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Neuza, Ezequiel. Deus abençoe. Obrigado, Usley. Obrigado pela sua generosidade, meu amigo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Estamos iniciando mais uma semana e estamos aqui mais um dia com a nossa live para anunciar e falar da palavra do Senhor, e eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês, por estar aqui nessa noite para junto nós orarmos ao Senhor, agradecer por mais uma semana. Obrigado, Madalena, por mais uma semana que se inicia, por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui. Obrigado a todos pelo presente. Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Rian. Vamos agradecer a Deus por mais essa semana, como sempre a gente inicia a nossa live orando, e eu quero convidar você para orar. Só tem um caminho para se tornar um homem e uma mulher de oração, é orando. Independente de como tem sido o seu dia, independente de como tem sido, no seu trabalho, eu quero convidar você para orar, agradecer a Deus por... Boa noite, meu sobrinho, gosto muito de assistir sua live, amém, amém, minha tia. É um privilégio, uma honra ter a senhora aqui, que saudade eu tô de vocês. Um abraço, mande um abraço pro Elis e para toda a família, em nome de Jesus. Obrigado, Rian. Glória a Deus, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Feche os seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos por mais uma semana que se inicia. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos te agradecer pelos livramentos que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, pelos livramentos visíveis e também pelos livramentos invisíveis. Se nós estamos aqui, Pai, se nós estamos com vida, se nós estamos com saúde, é porque o Senhor, Deus, tem nos sustentado. Obrigado, Deus, Senhor, por nos esconder debaixo das suas asas, porque se sentimos seguros, Pai, se sentimos protegidos, se sentimos acolhidos, como diz na Tua palavra no Salmos 91. O Senhor continue nos guardando, nos protegendo e nos livrando, Deus, de todo o mal. Dá ordem aos Teus anjos, Pai, ao nosso respeito, e nos guarda. Que essa noite, Deus, seja uma noite extraordinária, poderosa. E nós queremos te dizer, Pai, que o Senhor é bem-vindo nessa live. O Senhor não se limita a um templo, o Senhor não se limita a um lugar, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é onipresente. Eu creio, Pai, que o Senhor está presente em cada lugar, Senhor, em cada ponto que as pessoas estão ouvindo esta live, independente se esteja no trabalho, se esteja num carro, se esteja num quarto, se esteja na sala,
Independente do lugar, Deus, o Senhor está presente. Porque o Senhor deixou registrado na sua palavra que o Senhor estaria conosco todos os dias. Isso é a garantia, Deus. Isso é a garantia que é o Senhor que cuida de nós. O Senhor cuida das nossas vidas. É o Senhor que cuida das nossas casas. É o Senhor que cuida da nossa família. E eu quero te agradecer, Pai, por isso. Obrigado, Senhor, por ser o provedor da nossa casa. Obrigado, Deus, Senhor, por suprir as nossas necessidades. Obrigado por não deixar faltar o pão. Obrigado, Deus, Senhor, por não deixar faltar o alimento na nossa mesa. E nós queremos, ó Deus, te agradecer por tudo, nos mínimos, Pai, detalhes, nós queremos te agradecer. Porque nós queremos ter um coração agradecido, um coração grato diante de Ti. Não um coração murmurador, um coração que reclama, um coração ingrato. Mas nós queremos ter um coração grato diante de Ti. Nós queremos te agradecer, Deus, por termos um lar, por termos uma família. Nós queremos te agradecer por tudo, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido. Obrigado, Senhor, por ter pagado um alto preço para que hoje, Pai, nós estivéssemos aqui reunidos em Teu nome. E nós não estamos aqui, Pai, reunidos no nome da religião, mas nós estamos aqui, Pai, reunidos no nome de Jesus, do nome que está acima de todos os nomes, o nome que está acima da doença, das enfermidades, dos vícios. Seu nome está acima do pecado, seu nome está acima das potestades, dos dominadores. O seu nome está acima, Pai, de todos os reinos, de todos os reis, de todos os homens. Teu nome é poderoso, Pai, para curar um enfermo, para libertar o cativo. O teu nome, Deus, é poderoso. E que o teu nome, o teu poder seja manifestado nessa noite. E a minha oração, Pai, é que nós não venhamos sair dessa live da mesma forma que nós entramos, mas que nós venhamos sair daqui renovados, fortalecidos e cheios do Teu Espírito Santo. Que a chama, Senhor, venha voltar a arder, venha voltar a queimar no nosso coração. Não é só mais uma live, Deus, é um culto ao Senhor. E a minha oração é que o Teu poder seja manifestado, a Tua glória seja revelada. Se revela a nós essa noite. Revela, Senhor, o Teu coração essa noite aos Teus filhos. Que essa noite seja uma noite de revelações, Pai. Revelação do Seu coração. Como Jesus, depois de ter sido batizado, o céu se abriu e veio uma voz que dizia: esse é o meu Filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Que hoje seja uma noite, Deus, da revelação, daquilo que nós somos em Ti e para Ti. Senhor, em nome de Jesus, cura, Pai, a nossa alma, cura o nosso coração, o nosso interior, cura, Deus, a nossa mente, que todo o espírito, Pai, de enfermidade, de doença, de depressão, de ansiedade, de pânico, não venha resistir o poder, Senhor, do Teu nome. Estende as Suas mãos sobre cada coração e que toda enfermidade, toda perturbação, toda agonia, toda aflição, todo desespero, Pai, venha cair por terra pela autoridade do Seu nome. Senhor, como diz no livro de Isaías, o Senhor é Emanuel, o Senhor é Deus conosco, o Senhor é o príncipe da paz. E que a paz, Senhor, que excede de todo o entendimento, venha reinar, Pai, sobre cada coração. Eu não sei como o coração dos Teus filhos chegaram até aqui essa live, mas de uma coisa, Pai, eu tenho certeza de como eles irão sair. Porque Tua palavra diz, Senhor, que até a tristeza na Tua presença, ela tem que saltar de alegria. E nós liberamos, Senhor, uma palavra sobre a vida dos Teus filhos. Independente, Pai, de como eles chegaram aqui, eu creio, Deus, que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor é o médico dos médicos,
Senhor, e se há alguma pessoa enferma nessa noite, nesta live, que ela seja curada em nome de Jesus. Seja, Senhor, uma enfermidade leve ou grave, meu Deus, Senhor, aonde os médicos diagnosticaram uma doença grave e impossível. Mas eu creio, Deus, eu creio que o Senhor é o Deus do impossível. A tua palavra, Senhor, nos evangelhos está escrito que um certo pai, um homem da sinagoga, um príncipe da sinagoga, ele estava com a sua filha horrivelmente enferma, doente, e a tua palavra diz que ele foi até a presença de Jesus, e ao chegar lá, ele se prostrou e clamou para que o Senhor fosse até a sua casa, para tocá-la na sua filha, para ela ser curada. E um dos seus criados, dos seus servos, chegou até ele e disse: não perturbe mais o mestre, a menina morreu. E Jesus disse para o Jairo: não temas, porque a menina não está morta, mas dorme. Senhor, e a tua palavra diz que Jesus parou aquela multidão e levou apenas 3 discípulos com ele: Pedro, Tiago e João, aqueles que eram íntimos de Jesus. Eu vejo o Senhor falando nessa noite aos nossos corações que nós devemos levar pessoas ao lugar do milagre, aquelas pessoas que têm intimidade, que têm relacionamento e que têm a mesma fé. E foi esses 3 discípulos que Jesus levou até a casa de Jairo. Ao chegar lá, as carpideiras estavam lá, uma grande multidão estava na casa de Jairo. E quando Jesus entrou e disse que a menina não estava morta, mas dormia, as carpideiras, aquelas mulheres que eram pagas para chorar em velórios, elas estavam lá, e quando Jesus falou, elas riram. E Jesus tirou tantas carpideiras como aquela multidão do lugar de intimidade que aquela menina estava, que era no quarto, e levou apenas os pais da menina e os discípulos, e ele disse: Talita cumi, levante-se. E a Bíblia diz que aquela menina que estava morta se levantou. Aleluias! Eu sinto a presença dele nessa noite. Independente da enfermidade, da gravidade, a Bíblia diz que ele não mudou, ele continua o mesmo. Ele continua realizando milagres. Eu não sei para quem é essa palavra, mas se entrou alguém aqui enferma, que seja curada em nome de Jesus. Seja tocado, seja tocada por Jesus nessa noite. Seja tocado. Um certo centurião chegou na presença de Jesus e falou para Jesus: Senhor, o meu servo está terrivelmente doente. Libera apenas uma palavra e ele será curado. E a Bíblia diz que Jesus disse: eu vou com você até a sua casa. E ele disse: Senhor, eu também sou homem de autoridade. E eu digo vai e eles vão. Eu digo vem e eles vêm.
Senhor, apenas uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus olhou para aquele homem e disse: nunca vi tamanha fé em Israel. Se você está aqui nessa live, mas você tem um parente, uma pessoa da sua família que está doente, apresenta ela para o Senhor nessa noite. Porque Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Ele continua fazendo coisas impossíveis acontecer. Ele continua realizando coisas extraordinárias na vida daquelas pessoas que o buscam. A Bíblia também diz de uma mulher que estava há 12 anos sangrando. E a Bíblia vai dizer que uma grande multidão cercava Jesus. E aquela mulher, ela já tinha procurado ajuda. Ela já tinha procurado médicos, hospitais. Ela já tinha gastado muito dinheiro em busca de uma cura, de um milagre. E ninguém tinha resolvido a sua situação. Mas a Bíblia diz que aquela mulher falou apenas no seu coração: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Aquela mulher não poderia chegar perto de um homem judeu, e principalmente sangrando. Se aquela mulher fosse pega pela multidão, ela seria morta em praça pública. E aquela mulher, ela já vinha sofrendo 12 anos. E ela resolveu romper com a multidão, romper com o que as pessoas diziam. Ela resolveu arriscar a própria vida, porque ela tinha uma certeza no seu coração: se eu apenas tocar, eu serei curado. E a Bíblia diz que aquela mulher do fluxo de sangue o tocou. E a Bíblia diz que imediatamente aquela mulher, ela foi curada. E quando aquela mulher foi curada, Jesus parou e disse: alguém me tocou. Aleluia! E toda aquela multidão parou e os discípulos disseram: Jesus, como o Senhor disse, como o Senhor pergunta quem o tocou, se tem uma grande multidão empurrando por todos os lados, te tocando, e o Senhor pergunta quem me tocou, e Jesus disse: mas foi um toque diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Que nessa noite nós venhamos enfrentar e romper as barreiras e tocar de uma forma especial em Jesus. Muitas das vezes nós esperamos ser tocado por Ele, mas muitas das vezes Ele quer ser tocado por nós. Antes daquela mulher, ninguém recebeu um milagre apenas tocando em Jesus, porque na mente deles era apenas que eles fossem tocados. O que aquela mulher fez foi inédito. Desde então,
As pessoas tiveram aquele milagre como modelo. Tem pessoas que têm apenas essa mentalidade de ser tocada por Jesus. Mas tem pessoas que dependem do seu toque para que elas venham ver o seu milagre acontecer, para que o seu milagre seja um modelo. Eu vejo o Senhor nos conduzindo nessa noite para esse lugar de milagres, para esse lugar de cura. Isaías 53, verso 4 e verso 5 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E Ele foi transpassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se você está enfermo, coloque a mão no seu coração e diga para o Senhor nessa noite: Senhor, eu quero ser curado. Senhor, eu não quero passar uma vida inteira no remédio. Senhor, eu não quero passar uma vida inteira dependendo. Cura meu coração, cura minha mente, Senhor. Cura minha vida. Tira de mim, Senhor, essa dor. Estanca, Senhor, o sangue. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que toda dor de cabeça, Senhor, toda enxaqueca, seja curada em nome de Jesus. Toda artrite, toda astrose, toda estroporose, seja curada em nome de Jesus. Seja tocado pelo poder de Deus nessa noite. Uremai esteremantre lebasturi vicomiantre lebastabias tébia. Uribicamanagassuri vicomenevias teremenegaia. Seja curado pelo poder de Deus. Seja tocado pelo poder do nome de Jesus. Jesus pagou um alto preço para eu e você sermos curados, sermos sarados. Não aceite a enfermidade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Derraço menegiai de obederaias, turibicomiandre labagaias. Seja tocado pelo poder de Deus essa noite. Seja tocado pelo poder de Deus nessa noite. Seja tocado pelo poder de Deus nessa noite. O nosso Jesus, Ele continua curando. Eu me lembro que, muito novo, eu comecei a sofrer com enxaquecas. E eu tinha enxaquecas tão fortes que eu não conseguia nem beber água. Quando eu estava na crise, eu tinha que entrar para um quarto escuro, colocar uma toalha molhada com água gelada nos olhos, porque não aguentava a dor. E enxaqueca para a medicina não tem cura. Mas um dia em 2018 eu estava na crise. E eu fiz um voto com o Senhor. E quando eu fiz aquele voto com o Senhor, eu disse para o Senhor: Senhor, se o Senhor me curar, eu entrego diante de Ti aquilo que eu mais gosto de fazer.
E foi instantâneo, eu fui curado. O nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua curando. E desde aquele dia em diante, nunca mais eu tive enxaqueca, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro que num culto, eu liberei uma palavra profética sobre cura. E uma mulher que estava distante daquela mulher que recebeu a palavra profética, ela também recebeu, ela tomou posse daquela palavra sobre cura. E ela disse que o seu braço tinha artrose. E ela não conseguia levantar por muito tempo. E ela recebeu aquela palavra e ela foi curada. Eu estou contando isso aqui para você nessa noite, é para dizer para você que o nosso Senhor Jesus é os médicos dos médicos, Ele é o médico dos médicos, e Ele continua curando, Ele continua sarando. A Bíblia diz que Ele é o Jeová Rafá, é o Senhor que sara, é o Senhor que cura, é o Deus que faz milagres. Aleluia, aleluia. Ele continua fazendo. Esteja disposto, esteja disposta a receber o seu milagre nessa noite. O nosso Senhor, o nosso Deus, é um Deus de milagres. A Bíblia diz que o nosso Deus é o único Deus que confirma a sua palavra através de sinais. E a minha oração nessa noite é que você que está aí, receba o seu milagre em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia aí, aonde você está, ou nos comentários. Glória a Deus. Eu sinto o Senhor nos levando, nos direcionando nessa noite para cura, para milagres. Obrigado, Bruna. Obrigado pelos presentes. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua generosidade em nome de Jesus. O nosso Deus é um Deus que continua fazendo milagres. É um Deus poderoso. É o Deus do sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Vocês estão bem? Está todo mundo bem? Como foi o final de semana de vocês? Obrigado, Bruna. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado mesmo. Glória a Deus. Que maravilha. Queridos, eu sinto que o Senhor, Ele está mudando. Amém? Pastor, estava em um congresso de mulheres. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe, Bruna. Deus abençoe a sua vida espiritual, sua vida ministerial. Que o Senhor cumpra na sua vida tudo o que Ele tem te prometido, em nome de Jesus. Continue levando a palavra, continue cumprindo o seu propósito, porque grandes coisas tem o Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Eu sinto que o Senhor, Ele está mudando a palavra, né, nessa noite. Eu creio que o Senhor quer que nós fale a respeito de cura. Eu estava aqui pensando que eu ia pregar a respeito de Moisés. O tema da nossa mensagem que estava no meu coração era: a chama vai voltar a arder. Mas eu sinto o Senhor mudando a palavra, e eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra extraordinária para o seu coração. Então eu quero te pedir
para você abrir o seu coração nessa noite, porque Deus ele tem uma palavra para você, amém? Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui antes de a gente começar. Bruna, Yusli, Madalena, Terezinha, Celi, Gleiciane. Deus abençoe, Gleiciane. Glória a Deus. A Gleiciane é uma irmã lá da igreja. Glória a Deus. Maria, Edinho, Marisete Moura. Agora eu não lembro se a Marisete é a Nete ou se é a mocinha, minha prima. Glória a Deus. Andressa, Deus abençoe, Andressa Garcia. Rafaela, Deus abençoe, Rafael. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ler com você uma palavra. Foi Deus, amém, eu creio. Amém, amém, o Bruno, que Deus continue realizando, né, o milagre, que Deus continue abençoando a vida de vocês em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que maravilha, né? Deus ele tem um propósito para todas as coisas. Glória a Deus. Abra comigo. Amém, Bruna. Vamos crer no milagre, né? Nosso Deus, ele é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus de propósito, né? Se Deus ele está mudando a palavra é porque ele tem um propósito para fazer nas nossas vidas nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías 53. É um texto muito conhecido, um texto muito extraordinário. Aleluia. Glória a Deus. Marisete, Deus abençoe. Olha só que alegria. Chegamos a 10.500 curtidas. Glória a Deus. Olha só que bênção. Né? Olha só, em meia hora nós estamos com 10.000 curtidas e 500. Glória a Deus. Obrigado, Madalena. Deus abençoe a generosidade de vocês. Glória a Deus. Esse texto é um texto conhecido, acredito que por todos, né? Um texto muito extraordinário de Isaías 53. Isaías 53. Deixa eu só abrir aqui, vocês me dão licença para me achar aqui essa. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Só tu és digno, Deus de honra, de glória, de louvor e de adoração. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Orebai isturiki alabassuri abalabagazi. Tu és bom, Senhor, e a sua misericórdia dura para sempre. Renova as nossas forças nessa noite. Renova, Senhor, a nossa fé nessa noite. Que hoje, Senhor, nós venhamos sair do barco para andar por cima das águas. Que nós venhamos sair do comodismo. Que nós venhamos sair do lugar de conforto, de segurança e fazer como Pedro. Sair e caminhar por cima das águas. Não importa se por algum momento nós vamos oscilar e vamos afundar. O importante é ser ousado, porque o Senhor sempre vai estar do nosso lado para estender a sua mão e nos levantar. Amém, Yusli? Glória a Deus, é isso aí. Vamos chegar a 20k.
Nós vamos até a live acabar, a gente chega, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, Isaías 53, vamos ler todo o 53, amém? Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Isaías está aqui falando de Jesus. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, a quem sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso algum. Certamente, escute isso, o versículo 4 e o versículo 5, eu libero sobre a sua vida nessa noite, toda a enfermidade vai ter que bater em retirada, em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele já pagou um alto preço para que eu e você fôssemos curados e sarados. Versículo 4, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Portanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram a sua sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, aleluia, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, será a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi cortado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Amém. Glória a Deus. Queridos, os teólogos vão dizer que o profeta Isaías foi o profeta que mais profetizou a respeito do Messias. Por isso,
O livro de Isaías é conhecido como o livro messiânico. Tanto que o profeta Isaías falou no seu livro a respeito de Jesus. Os teólogos dizem que poderia muito bem esse livro se tornar o quinto evangelho, portanto, que Isaías falou a respeito de Jesus, a respeito daquele que viria, daquele que morreria e salvaria a humanidade. Jesus, a promessa foi tão citada por esse homem, por esse profeta. E esse texto que ora lemos é um texto, para mim, um dos maiores e mais extraordinários, porque nesses Isaías 53, do verso 1 em diante, vai estar falando a respeito de Jesus, do seu sofrimento, da sua dor, da perseguição, da rejeição. Aqui ele inicia dizendo que quem creu em nossa pregação. Então, Jesus, no início do seu ministério, não pense que Jesus ele foi aceito de repente. E muitas das vezes nós queremos começar algo na nossa vida, sendo reconhecido por todos. E aí ele inicia dizendo quem creu em nossa pregação. E a quem foi revelado o braço do Senhor. Porque ele foi subindo como uma raiz em uma terra seca. Então as pessoas desprezavam, as pessoas rejeitavam. Mas Jesus ele foi crescendo como uma raiz numa terra seca. Aí é extraordinário porque Isaías diz que ele não tinha aparência e nem formosura. Nós olhávamos para ele e não via beleza nenhuma. E que ninguém se agradava. Ele era rejeitado, ele era desprezado, ele era homem de dores. E ele sabe o que é padecer. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O nosso Jesus, quando ele veio para a terra, que ele nasceu de Maria, Jesus ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. E nesse texto que nós estamos lendo, Isaías está revelando a humanidade de Jesus. Isaías estava falando de Jesus, o homem, que era rejeitado, que era desprezado, e que sabia o que era padecer. Os homens olhavam e não via desejo nenhum. Os homens, eles queriam esconder o seu rosto. Ele era desprezado e deles não fizemos caso. E aí vem o versículo 4. E o versículo 5 aqui é onde é a chave. Manaus ligada, terra do avivamento. Amém, Marcelo? Deus abençoe. Seja bem-vindo, eu creio. Em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo. E aí ele inicia dizendo: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A enfermidade do homem, a enfermidade dessa pessoa, da sua família, ou até mesmo você, que está sofrendo de uma enfermidade, de uma doença. Essa doença, ela é inválida na sua vida. Não aceite essa enfermidade como sua.
Porque a Bíblia diz que Jesus ele tomou sobre si. Jesus ele não falou que pegou emprestado, ei, me empresta aí essa enfermidade, que depois eu te devolvo. Tomar não é pedir emprestado, é ir lá e arrancar para si. É tomar para si. Foi isso que o nosso Senhor Jesus, ele fez. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores ele levou sobre si. No original, essa palavra levou é ele ter pegado todas as dores, todas as doenças, todas as enfermidades e subir na cruz. No original é isso que quer dizer essa palavra, levou sobre si. Não pense que o maior sofrimento de Jesus foi aqueles chicotes, foi aquela lança, foi aquela coroa. O maior sofrimento de Jesus foi subir naquele madeiro com todas as nossas dores, com todas as nossas enfermidades e com os nossos pecados e transgressões. Primeiro ele toma e depois ele sobe. Olha só quão revelador essa palavra é de Isaías. Que certamente ele tomou, primeiro ele tomou, e segundo ele subiu. E nós o reputamos. Sabe qual era a reputação de Jesus? Era uma reputação de aflito, ferido de Deus e oprimido. A revelação que Isaías traz através dessa passagem de Isaías 53 é muito profunda. Porque ele diz que nós o reputamos por aflito. E ele era ferido de Deus e oprimido. Então, para Jesus pagar um alto preço pelos meu e o seu pecado, ele tinha que passar por tudo isso. Por humilhação, por dor, por rejeição e por sofrimento, que nem era para ser dele, era para ser meu e seu. Por isso que nós valemos muito, como já foi dito por um homem, que você vale um Deus crucificado. Esse é o seu preço. Esse é o meu preço. Nós valemos muito para Deus. E muitas das vezes as pessoas se acham que não valem nada. Por estar em uma situação difícil, por estar em uma situação delicada, a pessoa se acha um nada. Mas olha quão forte, quão profunda é que eu e você valemos um Deus crucificado. Leia o Antigo Testamento. E quão difícil era. As pessoas não conseguiam ter um relacionamento como hoje nós podemos ter com Deus. Hoje nós temos livre acesso, justamente por causa do preço que Jesus pagou por mim e por você.
mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. O que transpassou Jesus não foi aquela lança, foi a nossa transgressão. Aquela lança que quando Jesus estava na cruz, e vem um soldado romano e atravessa Jesus com uma lança. Aquela lança que Jesus foi ferido na sua costela, foi representando a nossa transgressão. Aleluia! E ele foi moído por nossas iniquidades. Você consegue entender que tudo aquilo que Jesus passou, o profeta Isaías, nesse capítulo 53, está nos dando todo o significado. Jesus sendo moído por aquele chicote com osso de carneiro na ponta e chumbo, pedaços de chumbo. Ali era a representação de Jesus sendo moído pelas nossas iniquidades. Os historiadores vão dizer que dava para ver as costelas de Jesus do lado de fora. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Então, foi um alto sofrimento. Jesus só não morreu dessas chicotadas. Jesus só não morreu porque não era o propósito de ele morrer nas chicotadas. O propósito era ele passar por tudo aquilo. E a morte não teve poder sobre ele. Por isso, quando Jesus estava na cruz, ele disse: Tetelestai, está consumado. Deus, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Aleluia. Aleluia. O propósito era passar tudo aquilo. Por isso que muitas das vezes quiseram apredejar Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus saiu do deserto, ele foi para a sinagoga, e lá ele pegou uma parte da Bíblia, Isaías 61. E aí, na sinagoga, tinha um trono, o trono de Moisés. E ninguém podia sentar, a não ser que fosse o Messias. E a Bíblia diz que ele pega aquele papiro, e ele lê Isaías 61. Deixa eu ler aqui com vocês, Isaías 61. Eu sei decorado, mas deixa eu ler aqui com vocês. Ele começou dizendo: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas ao quebrantado. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Versículo 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, aleluia, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de espírito angustiado, aleluia, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantado pelo Senhor a sua glória. Depois que Jesus, ele leu, obrigado, a Iada,
Ayada Kelly, Deus abençoe, acabou de nos seguir, glória a Deus. Deus te abençoe. Quando Jesus acabou de ler Isaías 61, ele senta no trono. Obrigado, Ayada, pelo presente, Deus te abençoe. Quando ele termina de ler, ele senta nesse trono. E aquelas pessoas que cresceram com Jesus, conhecia, esse não é o filho de José, o carpinteiro, filho de Maria, não crescemos com ele, não brincamos com ele. E eles pegaram pedra para apedrejar Jesus. Mas não conseguiram. Porque esse não era o propósito para Jesus morrer. Por isso que eu acredito muito que você não vai morrer antes de um propósito se cumprir. Tentaram de tudo para prender Jesus, para matar Jesus, mas não conseguiram, porque Jesus, o Filho de Deus, ele veio com um propósito. Jesus entregou o seu Espírito. Jesus entregou ao Pai o seu Espírito, porque a morte não tinha poder sobre ele. Aleluia. E ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se você está em guerra, e você não está em paz, diga para o Senhor nessa noite: Senhor, eu estou em guerra. Senhor, eu não estou em paz. E a Bíblia diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Jesus já foi castigado para eu e você ter paz, meu irmão. Jesus já pagou e passou pelo castigo para eu e você ter paz. Por isso a Bíblia diz, o próprio Isaías diz, que ele é o príncipe da paz. Eu não vos dou a paz como o mundo dá. Eu dou a paz que excede todo o entendimento. Que o Senhor libere essa paz sobre a sua vida hoje, meu irmão. Que Deus ele libere essa paz sobre a sua vida hoje, minha irmã. Essa paz que excede de todo o entendimento. As pessoas olham e vão dizer: meu irmão está passando por uma luta, está passando por uma guerra, era para ele estar perturbado, era para ele estar agoniado, mas ele está em paz. É porque essa paz que Deus ele tem para mim e para você, é essa paz que excede todo o entendimento, ultrapassa os pensamentos, o entendimento humano. É por isso as pessoas olham para você e dizem: pessoas que tivessem o mesmo problema que você, já tinham se lançado de uma ponte, já tinham morrido. É porque elas não sabem que a paz que você tem é uma paz que excede de todo o entendimento. Que essa paz que Deus, que Jesus, ele foi castigado para eu e você ter paz. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O pecado, os nossos pecados, foi o que levou Jesus para a cruz. As nossas iniquidades e transgressões. O pecado é quando nós erramos sem premeditar, caiu em pecado, foi um acidente. Pecado é isso. Pecado é sem premeditação, fugiu a palavra agora. Pecado é você cair sem arquitetar, sem premeditar. Pecado é isso. Transgressão é você errar o alvo e escolher errar novamente. Isso é transgressão. Transgressão é você pecar, é você atirar
uma flecha no alvo e errar, e escolher errar novamente. Isso é transgressão. Iniquidade é você atirar no alvo, errar, continuar errando e querer viver uma vida errando. Isso é iniquidade. Então foi por tudo isso que Jesus ele escolheu subir em um madeiro. Então por isso que todas enfermidades, doenças, falta de paz, Jesus ele pagou um alto preço. Por isso é inválida na nossa vida. Por isso que nós tenhamos que voltar à cultura de antes de levar para um hospital, antes de levar numa Unimed, num posto de saúde, eu e você como cristão nós devemos orar. Nós devemos orar. Eu me lembro que na pandemia, a minha esposa pegou Covid e eu estava lendo a Bíblia. Eu acho que já era 1h da madrugada, 2h por aí, a gente estava conversando. Eu estava sentado na mesa e ela estava sentada no sofá. A gente dormia em quarto separado, eu dormia no quarto dos nossos filhos e ela dormia no meu quarto com ela, no nosso quarto. E aí ela falou: Nantes, eu tô mal, tô sem ar. E eu estava ouvindo o que ela estava falando e eu continuava lendo a Bíblia. Ela disse: será que vai ser preciso a gente ir no INTO? Vamos lá. E eu continuei lendo. Somente quando eu terminei de ler a Bíblia, eu peguei o óleo ungido e eu nem me preocupei se eu ia pegar Covid ou se não ia. Eu coloquei minhas mãos sobre a cabeça dela e para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda honra e toda glória seja dada a Ele. Ela não precisou ir para o INTO. E nós vimos a mão do Senhor sobre a vida dela. E ela sendo curada para a glória de Deus. Que venhamos voltar à prática de orar. A Bíblia manda aqueles que estão enfermos, chame um presbítero para que ele coloque a mão sobre você e ore para que você seja curado. E muitas das vezes nós resolvemos acreditar mais na medicina do que no poder da oração. Deus ele quer nos usar. A Bíblia diz que aquele que crer em mim fará obras maiores do que as que eu faço. Aí João diz na palavra do Senhor, no livro de João, que todos os feitos de Jesus fossem escritos em livros, nem o mundo inteiro caberia. Tantos sinais e maravilhas que Deus realizou. Deus, ele, além de querer nos curar, ele quer curar outras pessoas através de nós. Glória a Deus, e Usle, chegamos a 23.500 curtidas, meu Deus, olha só, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Glória a Deus por todos os presentes, obrigado Ayala, Deus abençoe poderosamente. Glória a Deus, queridos. Então, esse livro de Isaías, principalmente nesse 53, revela a humanidade do nosso Senhor e o que Ele passou. Por isso, hoje nós temos o livre acesso. A Bíblia diz que quando Jesus ele morreu, o véu foi rasgado de cima para baixo.
Ali era Deus, o próprio Deus, mostrando para os fariseus que aquele véu tinha sido rasgado por ele. Aquele véu não era um véu de um cortinado que até uma carapanã rasga. Era feito de couro. Jamais ia conseguir rasgar sozinho. O nosso próprio Deus rasgou o véu. Hoje nós temos o livre acesso. Hoje nós temos o livre acesso. Por isso que Jesus diz em Mateus 28, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles que creem serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e serão salvos. Ele quer que nós venhamos anunciar. E as pessoas só vão ser curadas através da mensagem, da palavra de Deus. Porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que salva. Deus, Ele quer usar a mim e a você. Deus, Ele quer realizar milagres através de mim e de você. Se posicione. Decore esse texto de Isaías. Esses 2 versículos. Decore Isaías 53, verso 4 e verso 5. E quando você não estiver bem, cite ele. Fale ele. Eu posso estar sentindo uma dor na unha. Elisson Moura, meu primo, rapaz, que saudade de você, meu amigo. Deus abençoe sua vida. Que saudade, cara, de você. Deus te abençoe. Eu posso estar sentindo uma dor na unha, mas eu cito esse texto, porque eu acredito verdadeiramente. Se tudo der certo, meu primo, em nome de Jesus, em julho eu irei aí em Cruzeiro do Sul, em Rodrigues Alves. Estejam orando por mim, porque é o maior desejo do meu coração é ir nesse ano aí em Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, visitar meus primos, minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos de infância. Glória a Deus, olha que alegria de verdade ver meus primos, minha mãe, minha tia estão aqui. Glória a Deus, amém, obrigado, Edson. Queridos, então, esse texto nós devemos ter na tábua do nosso coração. Eu acredito que tem lutas, que tem guerra, que nós vamos vencer somente através da palavra. Por isso nós devemos ter a palavra no nosso coração. Então essa foi a mensagem de hoje. Jesus, Ele foi ferido para eu e você sermos curados. Se você não gravou nada da mensagem que eu ministrei nessa noite, grave isso. Jesus, Ele foi ferido para eu e você sermos curados. Amém? Glória a Deus. Vamos interagir um pouco. Diga aí a sua cidade, diga aí onde você mora, diga o seu horário. Aqui no Acre são 21 horas e 12 minutos. Vamos já estar encerrando, vamos estar orando por cura, por milagres. E eu creio em nome de Jesus que Deus já começou a realizar, já começou a fazer na sua vida. Eu creio, porque é a palavra que cura e que faz milagres. Chegamos a 25 mil curtidas, para a honra e glória do nosso Senhor. Glória a Deus, por você que está me ajudando aí na live. Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui quem está na live. Muitas pessoas na live, para a honra e glória do Senhor. Bruna, Madalena, glória a Deus. O Yusley, Deus abençoe poderosamente. Ayada, Kelly, Deus abençoe em nome de Jesus. Terezinha Bandeira, minha mãe, sempre uma alegria ter a senhora aqui. Gleiciane, Maciel, Deus abençoe. Elisa, Jaqueline,
Yara Cristina, Deus abençoe. Marisete Moura, Luizão Oliveira, Deus abençoe. Kátia, Deus abençoe sua vida. Elaine, Deus abençoe. Idelma Andrade, Elison Moura, Danda, Deus abençoe. Júlio Lisboa, Deus abençoe, meu irmão. Tem uma pessoa aqui que tem um coração no seu nome dela, mas Deus abençoe. Francisca Gomes, Deus abençoe. José, Deus abençoe. E Sil, Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, estamos chegando no final da nossa live. Já está com 1h13. Já estamos chegando ao fim da nossa live. E que alegria ter vocês aqui. Deus abençoe poderosamente. Deixa eu ver aqui, Joyce. Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, então, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui. Amanhã, terça-feira, se não tiver discipulado na minha igreja, eu estarei aqui novamente, 8 horas. Mas se tiver discipulado, quarta-feira também não vou estar, porque vai ter uma reunião. Mas quinta-feira eu estarei, em nome de Jesus. Quinta-feira, 8 horas da noite, nós estaremos aqui. Na sexta-feira também, em nome de Jesus. Então esteja orando, apresentando a nossa live, né, nas suas orações, porque somente através das orações nós conseguimos vencer. Amém? Então segunda-feira hoje estamos fazendo. Terça-feira, se não tiver discipulado, com certeza iremos fazer. Fica ligado aí, né? Fica ligado aí no seu TikTok e me ajude, tá bom? Esteja em oração em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de nós estarmos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, por cada vida e cada família, Pai, aqui representada. Que toda honra, Senhor, que toda glória, que todo louvor, Senhor, que toda adoração seja dada a Ti. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por ter pagado um alto preço, para que nós, Senhor, fôssemos sarados e curados. Obrigado, Jesus, por pagar um preço que não era seu. Meu Deus, para que o Senhor nos salvasse. O Senhor preferiu pagar um preço de cruz, porque a tua palavra diz que todo aqueles que era pendurado em um madeiro se tornava maldito. O Senhor se tornou maldito em nosso lugar, porque o Senhor preferiu se tornar um maldito no madeiro do que passar uma eternidade sem nós. É por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. É porque teve alguém que se dispôs. Quando Isaías, no capítulo 6, diz: quem enviarei? Aqui é o próprio Deus dizendo: quem aí de ir por nós? Aí diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E alguns estudiosos dizem que foi o próprio Jesus que falou: eis-me aqui, me envia. Jesus, ele sabia que nós não podia pagar esse preço. Jesus sabia que nós não iríamos suportar o preço. Por isso ele veio. Ele abriu mão do seu trono. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão, por isso que nós temos que fazer valer a pena. Porque ele pagou um alto preço. E foi preço de sangue. Nós fomos comprados por um alto preço. Aleluia. Ele pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço para que nós fôssemos curados, sarados e salvos. E
para que nós tivéssemos o livre acesso, intimidade, relacionamento com Deus. Senhor, nessa noite eu te peço que aonde houver, Senhor, uma pessoa enferma, que está ouvindo essa live através das ondas sonoras, seja curada, seja tocada pelo Senhor. Não para que eu apareça, Senhor, mas para que eu desapareça e o Senhor apareça, Pai. Para que eu diminua e o Senhor cresça. Confirma, Senhor, essa palavra com sinais e cura os enfermos nessa noite. É no nome de Jesus que assim eu oro e te agradeço, Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Receba o seu milagre, receba a sua cura, em nome de Jesus. Boa noite a todos, Deus abençoe, um forte abraço, um beijo no coração e uma semana extraordinária na sua vida, em nome de Jesus. Djalma, um abraço, Deus abençoe a sua vida poderosamente, glória a Deus, amém? Queridos, então estamos chegando ao fim, por favor, ore por nós, tá bom? Ore por nós. Inês, Deus abençoe. Elaine, Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até mais, em nome de Jesus. Boa noite.